Oi, gente! Muito boa noite! Boa noite, galera! Tudo bem? Oi, boa noite! Que saudade! Que coisa boa estar com vocês! Hoje vamos entrar aqui num projeto de guerra. Quem tá preparado aí para um projeto de guerra contra a ansiedade? Hoje é noite da gente preparar um projeto. Oi, Tassi! Boa noite. Tá aí, tá vendo, Tassi? Tá aí as lives, estão pedidas. Tá aí as lives. Agora a gente vai começar numa leva de lives. A gente tá dando início ao aquecimento da jornada. Liberte-se da ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente tá começando a nossa leva de lives para aquecer a jornada Liberte-se da ansiedade. Se vocês precisam de ajuda em relação à ansiedade, ao medo, ao pânico, tá aprisionado, eu quero trazer para vocês estratégias, eu quero trazer para vocês ferramentas que podem ajudar vocês com a ansiedade. Então, vamos enviar essa live, a gente tá começando agora, Fazia tempo que eu não aparecia, não é verdade? Vamos enviar essa live para pelo menos 5 amigos. A gente sempre tem um amigo ansioso, não adianta. Então eu quero ajudar vocês. Vamos lá, envia para 5 amigos pelo menos. Vamos vencer essa safadeza dessa ansiedade? Gente, é muito possível. Se você sofre de ansiedade, de pânico, se você tá preso nesses pensamentos, eu quero já começar essa live trazendo esperança para vocês, tá? Porque a ansiedade, ela é um erro de pensamento. É como se fosse um amigo mentiroso que fica aqui, buzinando no teu ouvido um monte de mentiras e você acredita nessas mentiras e fica vivendo essa realidade mentirosa. Então eu quero ajudar vocês a sair desse ciclo. Porque toda vez que vocês acreditam nesses pensamentos mentirosos, eles produzem reações no corpo de vocês. Vai vir a dor de cabeça, vai vir a enxaqueca, vai vir a diarreia, vai vir um monte de coisa ruim. Então, a gente precisa aprender a aquietar, a tirar o oxigênio desse amigo mentiroso que é a ansiedade, tá? E hoje eu vou trazer 4 estratégias bem simples, mas que são extremamente efetivas para tratar a ansiedade. É aquela estratégia assim, Bru, tá pegando fogo no parquinho, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, tô desesperada. Eu quero trazer essas estratégias simples, mas comprovadas cientificamente de que elas são, que trazem resultado verdadeiro, significativo, tá? Me digam uma coisa, primeira coisa, vocês me ouvem bem? Tá tudo legal no som? Segunda coisa, já enviou essa live para algum amigo que tá tendo chilique? Que tá tendo piripaque? Manda para os amigos ansiosos, tá? E me digam se vocês estão me ouvindo bem. Porque às vezes o Instagram faz uma safadeza aqui comigo, né? Vocês sabem. Ele estraga as minhas lives. Ai, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo aqui também? Tá legal? Joia! Enviem essa live para alguém e lembrem de dar coraçõezinhos nessa live, porque aí o Instagram entende que esse conteúdo é legal, é relevante, e ele acaba compartilhando com mais pessoas. E a ideia é que essa ajuda chegue para muitas pessoas, para que alivie muitos corações, né? A ansiedade, ela vai dando uma tristeza, ela vai trazendo uma angústia no coração. Então, quanto mais pessoa receber uma oportunidade de receber uma ajuda, não é tão legal, gente? Não é tão bom isso? É tão abençoador? Então,
Hoje o nosso projeto, eu vou até fixar aqui, ó. Prazer, Ana! Um beijo, querida! Projeto de guerra contra a ansiedade. Projeto de guerra, eu vou fixar, tá? Contra a ansiedade, porque daí quem entra na live já sabe do que a gente tá falando. Fixar. A gente vai criar um projeto. E qual que é essa ideia, gente? A gente vai construir juntos aqui 4 passos importantes para essa batalha na cabeça. Entendam que a ansiedade ela é uma batalha na mente. A gente toma remédio para tentar fazer com que alguém arranque aquela angústia do nosso coração, não é verdade? A gente toma uma medicação, a gente toma calmante, a gente toma ansiolítico, antidepressivo, e eu não tenho nada contra isso. Mas a verdade é que os remédios, eles só aliviam aqueles sintomas que o corpo produz quando a gente está ansioso, que é o coração acelerado, a falta de ar, a tremedeira, o suor. O remédio, ele faz isso, ele cuida disso. Só que o que ativa a ansiedade na nossa cabeça são os nossos pensamentos. São eles que estão machucando vocês. É aqui o pensamento negativo, pensamento de catástrofe, pensamento de morte, muito pensamento de morte, medo da morte, medo das doenças, medo do que o corpo está produzindo. Vai produzindo tanto pensamento ruim que a gente acaba vivendo como se fosse num mundo à parte. A gente só vive aqueles pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos, e tem uma hora que parece que a gente sai da nossa realidade. A gente só fica ali alimentando o pensamento ruim, pensamento negativo. E esses pensamentos, eles nem estão acontecendo, mas a gente acha que eles estão aqui nos paralisando, que ele está travando a minha vida. Então a ideia hoje aqui é ajudar vocês a sair desse ciclo. E a gente vai criar um projeto. A gente vai criar junto aqui, de uma maneira muito simples, mas um jeito da gente planejar uma atitude que na hora do incêndio vocês vão utilizar, tá? Eu quero dizer que eu entendo que a ansiedade é horrível, ela é um cativeiro, eu chamo ela de safada, porque de fato ela é uma mega de uma safada, ela produz um monte de coisas ruins, mas eu quero trazer para vocês uma boa notícia, ela é tratável. Bruna, a ansiedade tem cura? Tem! Ó, saiu Gente, saiu até fogos de artifício aqui, ó, pra validar o que eu tô dizendo. É possível tratar. Pode ser que você já esteja triste, desanimado, já tentou várias coisas, já tá tomando remédio há muitos anos e nada muda. Eu te entendo, mas eu quero te dizer, tem tratamento, tá? O que vai acontecer? Hoje a gente está iniciando a nossa série de lives, que é um aquecimento para aquela principal aula que eu dou a cada tempos para vocês, que é a nossa jornada Liberte-se da Ansiedade. Quem ainda não se cadastrou para a jornada, se inscreve. Vão ser 3 dias, onde eu vou trazer também conteúdo mais profundo, mais denso, conteúdo de consultório para vocês em relação à ansiedade. Então, quem não se cadastrou ainda, entra no link que está na minha bio, se cadastra, é gratuito. Vão ser 3 dias onde vocês vão receber um material. Vocês estão tudo querendo a camiseta, né, tá? Se vocês viram minha camiseta bafônica hoje, que eu postei, do Liberte-se, lacração. Então, se cadastrem para a jornada, tá? A jornada vai acontecer agora, dia 29 de abril. Dia 29 de abril, 1 e 2 de maio, tá? Vão ser 3 dias de imersão e vai ser muito legal. Eu vou amar, tá super legal. Preparei um conteúdo bem poderoso e durante essas semanas eu vou estar aqui com vocês também, trazendo bastante informação a respeito da ansiedade. Mas bora lá! Por que nós vamos construir juntos hoje?
Hoje a gente vai falar sobre 4 passos importantes para essa batalha na mente de vocês, que é uma batalha diária. E isso é muito legal, tá, gente? Porque só o fato de você planejar algo já mostra pra gente que tem uma saída, né? A gente sabe para onde voltar. Na hora que eu tiver muito ansiosa, para onde que eu vou recorrer? Eu quero que vocês recorram para esse projeto que a gente vai criar juntas aqui hoje, certo? Então nós vamos criar um projeto pra gente, na hora que o medo vier gritando, vocês saberem para onde ir. Então, na hora que você precisar sair de casa, que você estiver super assustada, com medo de sair, com medo de ter uma crise na rua, com medo de ter uma crise no supermercado, com medo de passar mal dentro da igreja, ou, Bruna, tô com medo na hora de dirigir, precisa ter um SOS, precisa ter uma emergência, para onde que eu vou nessa hora, tá? Preciso ir numa consulta médica. Bruna, eu preciso ir numa consulta médica e não consigo. Tô morrendo de medo de ir no médico. O que eu faço? É isso que vocês vão utilizar, esse projeto que eu tô ensinando para vocês agora, que a gente vai construir juntas. Vocês vão utilizar na hora do desespero, tá? Então, olha só, coisas que paralisam vocês pelo medo, vocês vão, primeira coisa, ó, calma, respira. A gente vai voltar para esse plano de ação que a gente vai construir junto hoje aqui, pra gente olhar os passos que a gente traçou para essa batalha. E olha, já vou dizer, vai precisar de prática. Ansiedade não tem fórmula mágica, tá, bebês? Ansiedade precisa de tratamento. Ansiedade precisa de tratamento. Ansiedade precisa de ação, de prática, de estratégia. Então, essa estratégia que eu vou passar para vocês é muito validada pela ciência, tá? Você fazendo essa estratégia de voltar para esse projeto, saber o que fazer, aplicar, treinar e principalmente, gente, fazer com que a sua mente construa esse hábito. Em pouco tempo vocês vão perceber o foco melhorando, a autoconfiança melhorando, vocês diminuindo a ansiedade, o medo. Sabe? Porque tudo que a gente age em relação à nossa ansiedade começa a tirar o oxigênio. A gente vai acabando com o oxigênio do medo, daquele pensamento que fica aqui, ó, buzinando no teu ouvido. Então, a gente precisa colocar em prática o que nós vamos aprender hoje. Eu ia colocar meu flip chart para escrever, mas acaba que fica o contrário para vocês aqui, tá? Para ambos aqui as lives. Fica ao contrário. Então, eu vou falar os passos, o passo a passo, e vocês vão escrevendo aí no chat pra gente poder se libertar juntas, tá certo? Então, ó, esse projeto não vai te fazer vencer apenas uma batalha, mas eu quero que vocês vençam a guerra. E é possível. Ansiedade tem tratamento. Bruna, muita gente me diz, eu fui em tal médico e ele me perdeu as esperanças, que eu nunca vou melhorar, que eu nunca vou me tratar. Reveja os médicos que vocês estão indo. Ansiedade, TAG, tem tratamento. Pânico, tem tratamento. Eu sou prova disso. Eu sou uma sobrevivente do transtorno do pânico, da agorafobia, da TAG, da depressão. Passei por um processo muito difícil e hoje, graças a Deus, eu tô aqui. O Senhor me levantou, né? Sou psicóloga, terapeuta, psicóloga clínica e hoje eu ajudo pessoas a sair desse lugar. A ansiedade, ela pode ser controlada. Sente dor no peito. Bruna, eu sinto tremedeira, eu sinto tontura, me dá dor de barriga, me dá dor de cabeça, me dá zumbido no ouvido. A ansiedade, às vezes, ela tá nos avisando que a gente tá fora do eixo, tá fora do prumo. E a gente precisa disso. A gente precisa encontrar esse prumo. Então, eu quero ajudar vocês com isso, certo? Então, vamos lá.
Esses 4 passos, gente, eles são avaliados em técnicas científicas, para vocês verem a veracidade disso, tá? É a técnica do contraste mental e a famosa TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, ó, a TCC, ela traz técnicas para vocês, traz técnicas em relação ao nosso comportamento para ansiedade. E é um tratamento natural, é não medicamentoso, tá? E ele é muito eficaz para que você supere a ansiedade de forma definitiva. Hoje os estudos comprovam que essas técnicas superam a medicação. Então, Bruna, e agora eu tô tomando remédio, quer dizer que eu não vou melhorar? Não, entenda, você tá no tratamento. Mas só tomar remédio não vai funcionar, não vai ajudar. Precisa tratar a mente, os pensamentos. E aí sim a gente vai encontrar uma saída, tá? Então a gente vai parar agora de jogar para todos os lados e vai construir. A gente vai focar no nosso projeto de guerra contra a ansiedade e é nele que eu quero que vocês foquem. O primeiro passo. E aí quem for entendendo o que eu tô falando, vai escrevendo aqui nos comentários, tá? Para quem for chegando, vai se ligando. O primeiro passo que eu quero dizer é que ele é muito importante que você pense e que isso se torne uma verdade na sua mente. Desvincule o seu medo com quem você é. Desvincule o seu medo com quem você é. Você não é aquilo que você tem medo. Desvincula. Você é uma pessoa, o medo, a ansiedade não tem a ver com a sua identidade. Gente, isso é precioso. Separe o medo da sua identidade. Isso é extremamente importante, porque o medo, ele é patológico. O medo é patológico, ele é um padrão tóxico. Ele é automático e ele te aprisiona. Ele te aprisiona e é um padrão, o medo, ele é um padrão que ele é formado por pensamento. Ele é um padrão formado por sentimento, por comportamento. E esse padrão é uma parte de como a tua mente está. É como ela está funcionando agora. Não quer dizer que é você. Ela não é você. Então, nós poderíamos dizer que não existe pessoa ansiosa. Existe pessoa que está num padrão de prisão pela ansiedade. E isso é importante você entender. Não é que a pessoa ela seja ansiosa, ela está aprisionada num padrão ansioso, mas isso não é ela. Então, se por acaso as bonitinhas, os bonitinhos de plantão aqui tem aquela mania bonita de dizer assim, eu sofro de ansiedade, eu sou muito ansiosa, eu sou a própria ansiedade em pessoa. Primeira coisa, para de falar isso. Nem começa declarando essa maldição na tua vida. Ansiedade, ela é uma emoção natural, tá? Ela faz parte das nossas emoções, mas ela não precisa dominar a sua vida. Ela não pode ser tóxica a ponto de te colocar dentro de uma caixinha e você se identificar como a própria ansiedade, tá? Então, todo mundo aqui, ó, aproveita e escrevam aqui no chat. Eu não sou ansiosa. Eu não sou ansioso. Já vai declarando isso. Começa a declarar, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender a lutar contra a ansiedade é desvincular o medo com quem eu sou. Você não é a ansiedade. Você não é o seu medo. Você não é a sua insegurança. Você não é ansiosa. Escrevam. Eu não sou ansiosa. E é maravilhoso que vocês já comecem a usar a boquinha de vocês para declarar bênção sobre a vida de vocês. Declara bênção aí, declara vitória. Né? Eu não sou ansiosa, eu não sou a ansiedade e eu nem aceito ser. Uma das primeiras coisas que eu falo para os meus pacientes
E eu digo isso sempre. Até quando eu vou fazer um teste de depressão ou um teste de ansiedade que eu vou fazer nos meus pacientes, a primeira coisa que eu digo é: não se preocupe com o resultado desse teste, porque o que menos importa é o diagnóstico. Porque eu não quero que o meu paciente se aproprie daquele diagnóstico de ansioso. Eu tenho agora o pânico, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Isso aqui vai adoecendo a mente e a gente vai entrando num ciclo de aprisionamento. Então, quando vocês dizem assim, ó, eu não sou ansiosa, além de você já ir declarando sobre a sua vida, a gente tá mostrando pro nosso cérebro, toda vez que você sentir que esse sintoma ansioso tá querendo aparecer, e veja bem, cada pessoa vai experimentar a ansiedade de uma forma. Tem gente que vai doer o estômago, tem pessoa que vai ter diarreia, tem pessoa que vai ter sensação do peito pra cima e pra baixo, aquela sensação sufocante, né? Parece que vai explodir, aquele nó na garganta, não é verdade? Cada pessoa vai experimentar a ansiedade de um jeito. Tem vários outros sintomas, só para vocês entenderem. Mas quando vocês notarem que o sintoma tá querendo aquela angústia, tá querendo vir, você vai parar e vai dizer: esse medo não sou eu. Vai parar esse medo. Esse medo não sou eu. Essa angústia. Qual é a forma? Agora vamos lá. Separamos o nosso medo, tá? Esse medo que eu tenho, ele não é a minha identidade. Não sou eu. Agora, eu vou fazer o seguinte. Todo mundo que fica nervoso ouvindo uma live como essa, lembrem de respirar pelo nariz, tá, gente? Eu li aqui alguém falando, né, que ficava nervosa, ó. Lembra de puxar o ar pelo nariz, segurar um pouquinho esse ar dentro do peito e soltar devagarinho pela boca. Oxigenem o cérebro de vocês, para ele diminuir lá a sensação de perigo. Porque ouvir aqui, o que eu vou trazer para vocês é estratégia para sair do medo, para se livrar daquilo que tá assustando vocês, certo? Então, não é para trazer medo, é para tirar vocês do medo. Então, olha só. Eu já entendi que eu não sou o medo, que eu não quero, que eu sou diferente, ele é uma emoção que tá em mim, mas que ele não sou eu. Uma maneira muito legal da gente externalizar esse medo é a gente dando uma forma e um nome para ele, tá? Então, ó, separa esse medo. E aí a gente vai dar um nome e uma forma, porque ele não é você. Ele tá longe de ser você. É só um pensamento distorcido da realidade que tá te assustando. E aí, toda vez que eu me assusto com esse medo, lá no meu cérebro tem uma pecinha que se chama amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a nossa amígdala cerebral. Ela trabalha com o nosso medo. E quando a gente fica muito preocupado, muito assustado com alguma coisa, só de imaginar algo, essa amígdala ela é ativada. E quando ela é ativada, a gente começa a liberar vários hormônios de estresse, que se chama cortisol, adrenalina. E aí, toda vez que a minha rede sanguínea recebe esses hormônios, o meu corpo reage. O coração faz tu. A respiração fica ofegante, dá a sensação de tremedeira, dá dor na barriga, dá sudorese. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa respirar, porque a respiração é uma comunicação bem rápida que a gente tem com o nosso cérebro, para oxigenar ele e dizer assim, ó, calma, cérebro, tá tudo bem, a gente não precisa entrar em pânico, pode acalmar aí, acalma aí o meu cortisol, não fica liberando cortisol não, que eu tô bem. Então, respira, tá tudo bem. Então, o que nós vamos fazer agora para separar, já que vocês já escreveram aqui que vocês não são ansiosas, nós vamos externalizar esse medo. Então, uma coisa simples de fazer.
Pega um papel e uma caneta, quem puder ou quem tiver disponibilidade aí. Pega um papel e uma caneta. Faz um desenho de como que é o seu medo. Faz um desenho, dá um nome para esse desenho. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Vai até sair agora o segundo filme desse filme. O segundo filme desse filme. O filme 2, né? Do Divertidamente 2. Lá não tem os bonequinhos desenhados. Tem a raiva, tem a alegria. O nojinho é um boneco roxinho, fino, com o nariz assim bem pra frente. Isso é uma forma de externalizar. Eu tô separando de mim esse medo. Isso é comprovação, tá, gente? Não é Bruna que tá inventando uma técnica aqui pra vocês, não, tá? Isso é comprovado. Eu tô falando aqui de técnica científica, tá? Junto com a TCC. A gente precisa separar. Então, eu pego, ou você desenha, faz um desenho aí de como é o seu medo, ou imprime lá esse bonequinho aí, mas a ideia é cria o formato da sua emoção. Você já fez isso? Já criou aí alguma vez? Cria o formato da tua emoção, dá um contorno para ela. Pega o papel, desenha aí o formato, vai no Google, coloca lá bonequinho do medo divertidamente. A minha luzinha apagou. Tudo bem. O que importa é o que nós estamos fazendo aqui. Ó, vai lá no Google, vê como é que é, vê o desenho, o formato dessa emoção, sabe? Tira uma foto desse bonequinho, dá um nome para esse bonequinho, dá um nome para sua emoção. Já pensou num nome? Pensa aí no nome de uma amiga chata que tu tem. E coloca o nome dessa emoção. Alguém chato, tá? Tem que dar um nome. Tem que dar. Tem que dar um nome. Mas tem que ser um nome que não seja ameaçador. Tem que ser um nome de alguém chato. Porque é uma emoção chata. O que a ansiedade causa é uma emoção chata. Então, escolhe o nome de alguém, né? Alguém que você conhece, que é chato pra caramba, que é crítico, mas essa pessoa não é ameaçadora. Mas sabe aquela pessoa chata que só sabe reclamar? Então, escolhe ela. Aí você pega esse desenho e coloca o nome embaixo. Dá um nome. Essa agora é a minha emoção, não sou eu. Isso é uma técnica pra gente separar. Pra gente separar essa emoção chata. É importante, é muito importante fazer isso, gente. Porque quando você estiver ansiosa, pega o bonequinho. Pega esse boneco, esse desenho que tu fez, dá um nome. Mostra o quanto é incômodo. Isso vai enfraquecendo o circuito da amígdala. Bruna, que coisa idiota, isso é coisa infantil. Não, isso é uma técnica que foi estudada. Ele vai desativando o circuito da amígdala, que tá lá no nosso cérebro, e vai fortificando o circuito, gente, da motivação, da confiança. Porque eu vou separando que essa emoção que tá aqui é como se fosse um bichinho. É como se fosse um vírusinho que fica me incomodando. Ó, o Ansiosvaldo. Adorei o Ansiosvaldo. O Ansiosvaldo tem vários nomes bons aqui. Depois vocês vão colocar. Depois vocês dão print dessa live e coloquem, me marquem lá no Instagram e coloquem o nome do bonequinho de vocês pra mim. Me apresentem aí. Tem o Ansiosvaldo, tem os dementores que eu já vi aqui. Então, é importante, gente, a gente desativar nossa amígdala. E esse é uma técnica, tá? O quanto que ela é ativada, a nossa amígdala, né? Eu já falei pra vocês. A nossa amígdala, ela fica sendo ativada pelos nossos pensamentos ruins. E essa, gente, é uma das estratégias para você mudar circuito cerebral. Por mais idiota que você acha. Ó, o sanguessuga. Sanguessuga, mas que tá sugando a vida. Então a gente precisa
Quer ver o nome do bonequinho? Dá um Google lá depois. Bonequinho da ansiedade. Agora vai ter o da ansiedade. Mas lá tinha o bonequinho da raiva, o bonequinho do medo, da tristeza, do nojo. Eles têm uma identidade. Então, isso é importante para o seu cérebro saber separar. Aquele bonequinho não sou eu. Ele é uma emoção. Então, a nossa amígdala, como eu falei, a nossa amígdala cerebral, essa é uma estratégia para modificar o seu circuito cerebral. Mas para isso você precisa criar um novo hábito, porque o seu cérebro ele está muito acostumado a ficar onde? No hábito de evitação. Você fica o tempo todo fugindo da ansiedade, fugindo do medo, e eu não quero mais que você fuja. O Zé do Pânico, eu adorei o Zé do Pânico. Vocês são muito criativos. Ó, o bonequinho da morte pegou pesado. Ó, o bonequinho da morte não pode ser bonequinho da morte. Porque ele não pode ser ameaçador. Ele tem que ser chato, porque o que a ansiedade causa na gente é chato, é incômodo, mas ele não é ameaçador. Sabe por quê? Porque a ansiedade não mata. Por mais que ela traga essa sensação, às vezes, de morte, né? A gente fica com a sensação de que vai perder o controle, que vai enlouquecer e que vai ter um piripá que vai morrer. Mas o bonequinho não pode ter um nome ameaçador, tá? Escolha um nome que é chato, mas não pode ser Bruna. Ninguém bota o nome de Bruna nos bonequinhos, tá bom? Pega aí um nome chato, reclamador. Então, eu quero que vocês parem de fugir da ansiedade. Quando eu faço um bonequinho da minha emoção e eu dou um nome pra ele, sabe o que eu tô dizendo? Olha, eu sou eu. Você é uma emoção que eu já te reconheci, que eu já te identifiquei, eu já dei até um nome pra ti, infeliz. Eu já te dei até um nome. Mas sabe o que eu quero te dizer, bonequinho? Que eu não vou mais fugir de você. Porque quanto mais eu fujo, mais tu me pega. Na ansiedade é assim. Quanto mais tu foge, mais ela te pega. Por isso que vocês me dizem assim, Bruna, eu faço coisa pra me esquecer do que eu tô sentindo. Porque eu não quero sentir isso. Porque eu não quero ficar nessa emoção desagradável. Quanto mais tu foge, mais ansiedade sente. Mais ansiedade sente. Então não pode, tá? Não podemos mais fugir. Por isso que a gente tá criando bonequinho. O bonequinho da safadeza. O meu ia ser safado o nome, com certeza, tá? Vamos ver. Então, vamos construir um novo hábito, tá, gente? Para que a gente possa... para que a gente possa vencer a batalha da ansiedade, a gente precisa fazer com que esse bonequinho perca o oxigênio. A gente quer que ele fique fraco, que ele se sinta... fraco, sem respiração. Mas eu não vou matar ele, porque não tem como a gente matar o bonequinho da ansiedade, porque ela é uma emoção natural. Mas eu posso controlar esse bonequinho. Ele, em alguns momentos, ele pode até aparecer na minha vida e tá tudo bem. Mas eu não quero que ele me domine, tá? Até porque esse bonequinho não sou eu. Lembra? Eu preciso afastar o meu medo de quem eu sou. Eu não sou a ansiedade. Eu não sou o que a ansiedade fica dizendo que eu sou. Eu não sou os medos que a ansiedade me causa. Eu não sou a doença que a ansiedade diz que eu tenho. Que a ansiedade fica dizendo que a gente tá doente o tempo todo. E é uma mentira. Isso é uma distorção cognitiva. Então a ansiedade é uma amiga mentirosa. Que fica aqui no teu ouvido, ó, te chacotando, tá? Então, separe o medo, é o primeiro ponto, tá? Separar o medo, dá uma forma pra ele, faz aí um bonequinho, expressa a tua emoção num papel, se preciso for, tá? Mas coloca pra fora isso, separa, entendam que esse medo, isso não é você.
Tá? Você é outra pessoa. Você tem capacidade, você tem habilidades, você tem ousadias, você tem coragem, mas que a ansiedade te fez acreditar que tu não tem mais nada disso. Que tu é medrosa, que tu é insegura, que tu é uma frescurenta, sabe? Mentira, distorção cognitiva. E você já acredita nas mentiras da ansiedade e hoje tá presa nesse cativeiro. E aí tu fica fugindo dessas mentiras. Mas a gente vai parar de fugir. Agora a gente vai ter a conversa com o bonequinho. Eu vou comprar um bonequinho pra mim. Eu vou comprar o bonequinho das emoções pra fazer live com vocês aqui e a gente ter os bonequinhos. Não ia ficar legal? Vamos lá. Olha, Lana, que legal. Já me livrei das crises, mas amo ver suas lives. Que notícia maravilhosa. É possível se livrar das crises, tá vendo, gente? Vamos lá. Ó, Selma, me sinto uma fraca. Mentira do teu pensamento. O teu bonequinho do medo e da ansiedade tá te contando essa mentira, Selma, há tanto tempo e tu já começou a acreditar como se fosse uma verdade. E aí você já se vê como fraca. Então, quando a ansiedade aparece, tu pensa assim... Esse sentimento é meu, isso aqui sou eu sou essa pessoa fraca, eu não consigo, eu não dou conta. E é uma mentira. É só o bonequinho querendo te infectar com o vírus da ansiedade e do medo, tá? E enfraquecendo quem de fato você é. Então, a gente precisa... a ansiedade, ela mexe com a nossa identidade, com o nosso eu. Então, eu quero ajudar vocês a sair disso. Feito o bonequinho, vamos pro ponto 2. Então, o primeiro ponto, alguém vai escrevendo aqui pra mim, porque depois a gente compartilha. O primeiro ponto é, desvincule o seu medo com quem você é. Tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Ponto 2, deixa eu arrumar aqui. Gente, tá saindo agora balões. O ponto 2 agora. Vamos conhecer esse safado. Esse é o ponto 2. Nós vamos conhecer esse boneco safado. Vamos conhecer essa emoção. Porque lembra que eu falei que a gente vai parar de fugir? Depois que a gente criou esse boneco, percebeu que ele não faz parte de nós, que ele não sou eu, ele pode habitar ali em mim, de vez em quando, em alguns momentos aparecer na minha vida, mas ele não sou eu. Agora a gente vai conhecer esse safado. Porque a gente precisa conhecer com quem que a gente tá guerreando. Eu não posso ir para uma guerra sem saber quem é meu inimigo. Eu não posso, eu tenho que saber, eu tenho que ir para uma batalha armada. Eu não posso chegar desarmada. Então, a gente já entendeu, gente, que a lógica que o medo usa, que o ciclo do medo nos faz, é o quê? Vem um pensamento, esse pensamento liga o alarme no meu cérebro de medo, vai ativar várias emoções em mim desagradáveis. Essas emoções vão avisar meu cérebro de que eu estou em perigo e eu vou começar a sentir várias coisas no meu corpo. Quando eu sinto os sintomas no meu corpo, eu sinto mais medo ainda. E aí o medo aumenta, o pensamento negativo amplia e quando eu vejo eu tô presa num ciclo de medo. Eu penso coisa ruim, eu sinto uma emoção desagradável e eu começo a ter reações físicas. E essas reações físicas me causam mais medo e eu vou entrando nesse looping de medo. Faz sentido para vocês? Faz sentido, é isso? Então, o nosso inimigo, a gente já entendeu as estratégias dele. Ele quer trazer pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos, que talvez você já esteja viciada em pensar neles, não é verdade? Bruna, eu fico ruminando, eu fico presa, pensando 1000 vezes a mesma coisa. Quando eu me dou conta, eu já tô sentindo. Quando eu me dou conta, eu já tô presa dentro desse pensamento, já tô presa. Quando eu vejo, eu já tô sentindo no corpo. Coração acelera, eu começo todos os sintomas. E quando começa a aparecer os sintomas, eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou ter um piripaque. E aí, o que eu começo a fazer?
eu começo a sentir mais medo do que o meu corpo está produzindo. E aí o medo aumenta e eu entro num ciclo. Daí a gente fica presa nesse looping de medo. Tá? Então, nesse segundo ponto, a gente vai entender esse safado do medo. Tá? Por exemplo, se a gente for para um campeonato de algum esporte, é óbvio que eu vou precisar conhecer meu adversário. Se eu for aí jogar vôlei, beach tênis, se eu for num campeonato de judô, se eu for jogar bola com alguém, eu tenho que conhecer meu adversário. Eu vou descobrir quais são as estratégias que ele usa. Eu vou observar como que ele se movimenta. Com a ansiedade é a mesma coisa. Se ela é um inimigo astuto, você precisa aprender a conhecer como que ela trabalha para você enfraquecer ela. Vai ter pontos fracos na ansiedade, que é onde a gente vai entrar com a nossa estratégia de enfrentamento, estratégias para enfraquecer, para acabar com o oxigênio dessa safada, e ela vai começar a diminuir. O problema é que a gente às vezes não quer usar estratégia nenhuma, a gente só quer que o remédio faça efeito e não funciona, tá? O remédio ele abafa os sintomas por um pequeno período de tempo, mas assim que o efeito acaba, os sintomas gritam de novo. E aí tu quer abafar com o remédio. E aí o efeito do remédio acaba, os sintomas gritam de novo. E aí tu fica presa. Fica presa aqui, ó, só abafando, e não trata nunca. Vai ficar presa no medo. Por isso que vocês me dizem assim: ô Bruna, a minha vizinha faz 20 anos que toma antidepressivo. E aí quando ela para de tomar, volta tudo. Então ela nunca se cura. Aí eu pergunto: essa vizinha já tratou a mente? Essa vizinha, ela já cuidou dos traumas, das dores, desses pensamentos negativos? Não. Ela tá esperando que o remédio mude o pensamento dela. Desde quando remédio altera pensamento? Desde quando remédio altera forma de pensar? Ele vai fazer o quê? O medo tá aqui, ó, os sintomas no corpo estão gritando, o remédio vai abafar, ele vai acalmar. Tudo bem, isso é muito bom. Na hora que ele acalma, é a hora que você precisa aproveitar para pensar melhor. Bom, se agora os meus sintomas se acalmaram, eu preciso pensar no que eu tô com medo? Por que eu tô com medo? Desde quando isso começou na minha vida? O que tá acontecendo? Por que a ansiedade tá se manifestando desse jeito? Entendem? Então, a gente ocupa a ajuda do remédio que tá acalmando os meus sintomas físicos para tratar a cabecinha. Agora, não esperem que o remedinho trate a cabecinha de vocês como uma mágica. Vai dar ruim. Não vai acontecer. Então, a gente pega esse momento que o remédio se aquieta para que eu consiga tratar a minha psique. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, falando de estratégias básicas para o SOS, e é o que nós vamos fazer na jornada do Liberte da Ansiedade. Quem ainda não se cadastrou, o link tá na minha bio. Vão ser 3 dias de imersão comigo para a gente tratar a safada da ansiedade, para a gente tratar os seus medos de uma maneira muito mais profunda, tá? Com estratégia. É gratuito, tá? É gratuito, só precisa se cadastrar lá, botar nome, e-mail e só. E vocês já vão poder participar da jornada. Certo, gente? Então, olha só. A ansiedade, olha que interessante isso. A ansiedade nos faz ficar refém de não sentir ansiedade. Vocês estão presas na ansiedade com medo de sentir ansiedade. É ou não é verdade? Eu fico presa. A ansiedade fica me fazendo... Eu não quero sentir ansiedade, mas eu tô sempre presa dentro dela. Não é... Isso não é... Como que a palavra... Esqueci a palavra, mas tipo...
É estranho, porque eu não quero sentir ansiedade, eu fico lutando para não sentir ansiedade, mas eu vivo presa dentro dela. Isso é muito complexo. Então, é uma mentira da ansiedade, você ficar lutando contra ela, porque ela vai te pegar. Você nem quer sentir mais ansiedade, mas ela tá te pegando de todo jeito. Então, a gente fica refém de não poder ter ansiedade. Para com isso. Para com isso. Às vezes, eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso. Às vezes, as crises de ansiedade é a única maneira que o teu corpo encontrou de te dizer assim, ó, você está exausta. Você está cansada de não cuidar das suas emoções. Você está cansada de não desabafar com alguém. Você está cansada de engolir o choro. Você está cansada de trabalhar compulsivamente por muitas horas. Às vezes a ansiedade, ela é a única maneira que o teu corpo, que o teu cérebro está encontrando de te dizer assim, ó, chegamos no limite. Tu tá exausta. Tu precisa descansar. Tu precisa parar e olhar o passarinho cantar na rua e tu ficar na caixinha do nada. Olhando pro teto e pensando em nada. Às vezes a ansiedade é a única maneira que a gente vai encontrar de parar. Porque por outras maneiras a gente não para. Mas se a gente começar a ficar com medo do que tá sentindo, a gente para. Se a gente ficar assustado com o que o nosso corpo tá reagindo, a gente para. Então, às vezes, para de fugir da ansiedade. Às vezes é a maneira que o teu corpo tá te dizendo, cansei. Eu cansei de colocar as tristezas para baixo do tapete. Eu cansei de colocar toda a frustração escondida. Eu cansei de engolir o choro. Às vezes é a única maneira. E aí tu tá ali, não posso sentir, não posso sentir, não posso sentir. E quanto mais tu rejeita, mais ela te pega. Porque é a única maneira da gente parar e pensar. Então, agora, nesse segundo passo, você vai escrever quais as sensações, quais são os pensamentos negativos que a ansiedade te causa. Lembra? No primeiro tópico, a gente separou o medo de quem nós somos. Agora a gente está conhecendo a ansiedade. A gente está conhecendo o nosso bonequinho safado. Então agora a gente quer dar nome para isso. E, gente, vocês acham que é bobagem, sabe? Mas, quando eu começo terapia com os meus pacientes, e eu peço para eles, descrevam. Me diz assim, nesse momento, essa angústia, da onde que vem esse pensamento? Ou que pensamento você está tendo mais corriqueiramente? A maioria diz, eu não sei. Eu não sei. Ai, Bruna, não sei, que pergunta difícil. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Então, eu quero convidar vocês para parar para pensar um pouquinho sobre isso. Porque se você não parar para pensar, não dar nome para suas emoções negativas, não parar e pensar, poxa, eu tenho medo aqui da morte, por que eu tenho medo da morte? Qual é o pensamento que passa? O pensamento passa é que eu tô aqui e de repente meu coração acelera e eu já acho que eu tô com um problema cardíaco e esse problema cardíaco é porque ninguém descobriu e eu vou ter um piripaque aqui, vou morrer de última, assim, tipo, instantaneamente, vou ter um ataque súbito e game over. A gente precisa identificar, certo? Esse é o pensamento? Ok. Desde quando ele começou? Qual foi a experiência que você viveu que começou a te fazer pensar, te deixar pensando dessa forma? Qual foi? Como que a gente conhece o nosso inimigo? Através das sensações que ele me produz. Através das sensações negativas. Sabendo os pensamentos negativos que a ansiedade me produz e as atitudes que ela me causa. Então, vamos lá.
A gente pegou o bonequinho safado, né? O Ancionildo, como que era o nome? A gente pegou o bonequinho safado, a gente já deu um nome pra ele. Agora eu vou começar a dizer o que é que ele me causa de emoção, o que é que ele me causa de emoção, de pensamento e o que é que ele gera de atitude em mim. O que é que esse bonequinho da ansiedade produz em mim? De ansiedade, de atitude e de pensamento. Dá nome. Alguma vez tu já parou para escrever isso num papel? Talvez tu nunca tenha feito isso. Acha que é só quando a gente vai no psicólogo ou o psiquiatra dá lá um papel pra gente escrever. Não, é para tu fazer agora aí na tua casa mesmo. Ancio Osvaldo, obrigada, Sue. Manu. O Ancio Osvaldo. Pegou o Ancio Osvaldo? Escreve o que o Ancio Osvaldo faz. O que ele gera de pensamento? O que ele me gera de emoção? Ai, Bruna, me gera medo. Ok, escreve medo, angústia, tristeza, desespero, negatividade, pessimismo. Ele me deixa catastrófica, me traz pânico. Escreve, sabe? Para deixar as coisas claras. Então, como que esse inimigo tá atrapalhando a minha vida? Como que esse bichinho me atrapalha? Isso é importante para você saber aonde atacar. E acredita, gente, isso dá força pra gente e deixa a nossa estrutura de ansiedade mais fraca. Se isso não fosse uma verdade, se isso não tivesse sido estudado para chegar até aqui, eu não tava aqui trazendo lenga-lenga. Eu sei o quanto que a ansiedade causa sofrimento. Eu sei o quanto que ela mente. Eu sei o tanto que ela aprisiona. Parece que a gente tá preso assim, ó, com uma algema, com uma garra. Mas eu sei que a gente precisa se submeter. Por mais simples que a estratégia seja, você precisa se submeter ao tratamento. Ao tratamento. Então, identifica. Pega um papel e uma caneta e faz isso aí agora. Vai lá. Identifica quem é o teu inimigo pela primeira vez. Dá nome. Não é uma coisa só que ele te causa. Ele causa um monte de coisa. Ó que interessante. Medo do amanhecer. Eu tinha medo do entardecer. Acredita, Auriana? Eu tinha medo do entardecer. E eu levei muito tempo. Tanto que eu tenho um livro. Eu escrevi um livro com a minha história que se chama Paz ao Entardecer. Porque eu aprendi a sentir paz no momento que eu mais senti desespero. Todos os dias, no final de tarde, eu entrava em pânico, em desespero, em crise de ansiedade, em sensação de morte, de desmaio, de enlouquecer, todos os finais de tarde. Quando eu aprendi que a ansiedade não era eu, mas que ela era alguém separada de mim, e eu comecei a dar nomes, eu comecei a falar das sensações que ela me produzia, e eu comecei a pensar por que todos os dias no final da tarde eu tinha medo do entardecer. Eu descobri que ao entardecer foi a hora que eu recebi a notícia da morte do meu pai. E foi a pior coisa pra mim. Foi o meu ápice de tristeza. Foi o ápice que as minhas emoções desandaram. Só que eu levei, tempo para entender que o meu cérebro estava associando, como se todos os dias no final da tarde, ao entardecer, eu fosse receber de novo uma notícia ruim. Então o meu cérebro se preparava para receber uma catástrofe. Todos os dias eu ficava pronta para uma notícia horrível. E não chegava mais nenhuma notícia horrível. Mas o meu cérebro associou que o entardecer era a hora de receber notícias ruins. E eu fiquei, presa nesse looping por muitos anos. Anos. Eu sofri no pânico anos. Mas eu tô livre dele há mais de 16. Há mais de 16 anos eu não tenho uma crise. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu não vou ter mais nenhuma, nunca mais. Mas o que eu faço? Estratégias. Fico trabalhando a minha mente. Bruna, toma medicação? Não tomo. Livre de medicação. Desde 2008. Então,
eu quero trazer essa esperança para vocês. Existe, a gente precisa só se submeter a elas. Por mais simples que seja, como desenhar um bonequinho do medo. Ai, que coisa idiota, isso aí não funciona. Experimenta, vivente. Experimenta, amadinha. Tu prefere ficar achando que isso é coisa idiota ou tu prefere experimentar e se expor a algo novo? Se experimentar e se expor a algo que pode transformar a tua realidade. Prefere ficar achando que é coisa idiota ou tentar sair dessa situação? Mudar. Então, precisa, tá? Então, a gente precisa desgrudar. O bonequinho, ele produz em vocês atitudes paralisantes. Quais são os pensamentos, quais são as emoções e quais são as atitudes que a ansiedade te faz parar? O que ela tá te paralisando? Paralisou já teu trabalho, teu emprego? Paralisou o quê? O emprego? Paralisou a academia? Paralisou sair de casa? O que paralisou? O que mexeu? Bora? Digam pra mim aqui, escrevam aí. O que é que ela tá paralisando? A gente precisa identificar o que ela causa nos pensamentos. A gente precisa identificar o que ela trata nas nossas emoções, dar nome para as emoções. E a gente precisa identificar quais são os comportamentos, quais são as atitudes que eu sempre tenho quando eu tenho ansiedade. Deixa eu ver. O que vocês estão colocando aqui? Bru, fiz muitas vezes. Quero me libertar do medo. Deixa eu ver aqui. Ó, Alane, você falando agora, lembrei que iniciei isso quando meu primo faleceu. Tá vendo? Tem que falar sobre isso. Ó, paralisou trabalho, academia, primeiro academia, depois sair sozinha, não consigo ficar sozinha, sair de casa, ir numa festa, não tenho mais alegria, paralisou a minha saúde. Tudo isso que a ansiedade tá paralisando foi porque ela contou várias historinhas mentirosas e vocês acreditaram e validaram essas historinhas. Quando vocês acreditaram e validaram essa historinha, a ansiedade começou a produzir sintoma físico no corpo. E aí, quando começou a trazer as emoções para o corpo, vocês pensaram, meu Deus, é tudo verdade. Meu Deus, é verdade, eu sou isso, eu tô presa nisso. Agora tô doente. Tô doente, eu sou doente, tô presa nisso. E aí vocês foram trazendo mais verdades e foram validando a ansiedade. E aí ela foi trazendo comportamentos. Eu vou dar um spoiler aqui, mas isso a gente vai falar muito dentro da jornada do Liberte-se, tá? Quem ainda não se cadastrou na jornada, no final dessa live vai entrar lá no meu perfil e vai se cadastrar, é gratuito. Mas um spoiler que eu vou trazer para vocês no Liberte-se. Tem uma estratégia que faz a gente mudar pensamento. Alguém sabe qual é? Eu falo aqui de vez em quando para vocês. Já falei em outras lives. Qual é a estratégia que faz a gente mudar pensamento? Quem arrisca? Alane, voltei a fazer academia. Comecei a fazer academia e voltei a ter crise. Alane, provavelmente o teu cérebro, ele tá fazendo com que tu tenha crise para tu retroceder, tá? O nosso cérebro, ele não gosta que a gente gaste energia. Ele quer sempre que a gente fique paradinho na nossa casa, pensando, reflexivos. Alana Rodrigues 873. Comportamento. Nota 10. O jeito que a gente tem para mudar um pensamento repetitivo, mudar um pensamento negativo para outro pensamento, é alterando o nosso comportamento. Então, a maneira como você age vai fortificar aquilo que você pensa, tá? A maneira como eu ajo vai fortificar como eu penso. Então, se eu penso, por exemplo, eu bebo água, tá?
Eu bebo 2 litros de água, porque a água eu sei que me faz bem. Então, eu acredito que a água vai fazer bem. Essa minha atitude aqui tá validando o meu pensamento. A gente valida. A forma como a gente age, quanto mais água eu bebo, mais eu penso, meu Deus, mais água eu preciso beber. E eu vou entrando nesse ciclo. O meu comportamento vai validando a minha crença. Agora, quando eu penso assim, não posso sentir isso, não posso sentir isso, e eu começo a lutar contra essa emoção, eu não posso sentir isso, meu Deus, eu não posso, tô sentindo uma coisa ruim, não posso, e eu começo a lutar contra ela, mais ela vai aparecendo, mais eu vou lutar contra isso, porque o meu comportamento valida aquilo que eu penso. Eu sempre digo, nada muda enquanto você não mudar. Se você continuar tendo as mesmas atitudes sempre, você vai pensar da mesma maneira sempre. É óbvio. É lógico. Então, quanto mais eu penso essa situação, mais vai validando. E como que ela é validada? Pelo meu comportamento. Fabiana colocou, ó, quem manda na nossa mente somos nós. E como que a gente manda na mente, Fabiana? Com a nossa ação, com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Então você precisa mudar a forma de agir com a ansiedade para que ela seja diferente dentro de você, certo? Vou trazer mais, vou ajudar vocês. A gente tá desgrudando a ansiedade, tá? Olha só. Então, esse inimigo, ele atrapalha a nossa vida. Dê nome ao que você sente, anote os seus pensamentos, por pior que eles sejam. Gente, não tenham medo. Não tenham medo do que vocês pensam. Ai, Bruna, mas é muito feio, mas é um pensamento que eu nunca na minha vida pensei que eu ia ter. Meu Deus do céu, é loucura. Não importa. Não importa. Lembra o que eu falei no início? Lembra que esse medo, esses pensamentos automáticos, repetitivos, negativo, catastrófico, ele não é você. Então, ó, se afasta. Escreve, por pior que ele seja. Escreve o seu medo. Faz parte de desgrudar da sua mente. Quando você escreve, é como se você tirasse da sua mente e afastasse ele de você. Então, eu tiro daqui e eu coloco ele aqui no papel. Eu desgrudo ele de mim. Isso é bem importante. Bem importante. Gente, é tão importante a gente identificar o nosso emocional, sabia? A gente acha que a gente se conhece, a gente acha que sabe o que sente, mas quando a gente para pensar de verdade, para dar nome, a maioria não sabe. Para e diz, Bruno, não sei, eu não sei o que eu tô pensando, eu só sinto, eu não sei. E é isso que a gente precisa fazer, é conhecer o que a ansiedade de fato provoca em você. O que ela provoca em mim? O que ela provoca no meu pensamento? O que ela provoca na minha emoção? E o que ela provoca no meu comportamento? Olha só, eu não falei nenhum momento aqui sobre sintoma. Eu tô falando o que a ansiedade provoca em pensamento, emoção e comportamento. Não é sintoma. Eu não pedi para vocês me dizer, me dá dor de barriga, me dá náusea, me dá... Não, sintoma é outra coisa. É só uma consequência e cada pessoa vai ter o seu. Mas eu quero que aqui vocês identifiquem pensamento, emoção e comportamento. Quais são as atitudes que a ansiedade te faz ter, tá? Eu quero ajudar vocês a parar de fugir. Eu sei que o que ela provoca é chato, mas não mata. O que a ansiedade provoca é chato, mas não mata. Quanto mais você foge dela, mais ela pega. Então, se reconheça dentro desse desagradável. A gente precisa aprender a se reconhecer dentro dessa emoção desagradável. Entendam, ela faz parte da vida, tá? Terceiro passo, prepare seus instrumentos de ação. Escrevam aí, ó, prepare seus instrumentos de ação. A gente precisa das nossas armas mentais. Para lutar contra algo que é mental, eu preciso ter outra arma mental.
Se a ansiedade, o medo tá no meu campo da minha imaginação, da minha mente, eu preciso de ferramenta, eu preciso de estratégia, eu preciso de força mental. Só conhecer o inimigo, só saber tudo que ele me causa, é só uma parte desse processo. Isso vai ajudar, mas agora eu também preciso perceber que eu também tenho arma e munição. Eu já conheço ele, eu já dei nome para ele, eu já sei o que ele me causa, mas agora eu quero saber as minhas munições para jogar esse jogo. Se ele tem uma arma, se a ansiedade tem uma arma, a gente precisa buscar uma mais forte. Se ele vem com uma arminha pequena, tu vai botar uma armona grande para fazer ele se abafar. Eu lembro que eu quero que a ansiedade ela não fique dominando a minha mente. Eu quero que ela fique no lugar dela. Às vezes ela vai aparecer, é legítimo. Quando a gente tá numa situação real de ansiedade, de preocupação, tem alguém me seguindo, ou eu tenho aqui um problemão para resolver nesse momento e eu me sentir ansiosa, ok. Só que ela não pode permanecer. E o pior, ela não pode ficar aparecendo quando não tem problema nenhum. E mesmo assim ela tá aqui na minha cabeça. Então, a gente precisa de armas mentais, estratégias de força mental pra gente combater esse inimigo, pra gente combater essa safada, tá? Agora você vai precisar construir a sua caixinha de ferramentas, tá? Saber qual delas você vai usar quando precisar. Eu, Bruna, tenho as minhas caixinhas, eu tenho as minhas ferramentas. Por quê? Não é porque eu me curei da ansiedade, que eu falo assim, me curei das crises, eu não tenho mais crises, eu não tenho mais pânico, que a ansiedade não bate na minha porta. É óbvio que ela bate. Gente, a ansiedade bate na nossa porta todos os dias. No mundo que a gente vive, a ansiedade é quase assim, uma companheira, quando a gente não sabe colocar ela no lugar dela. Muitas vezes ela não é bem-vinda e ela tem que saber que o lugar dela não é aqui comigo. Então, o que eu, Bruna, faço? Eu tenho minhas caixinhas de ferramentas. Eu tenho as minhas formas de trazer a minha mente, o meu cérebro, a minha imaginação de volta para a realidade. E eu não deixo com que a minha imaginação me leve para um campo muito louco de medo, de desespero e de catástrofe. E se a gente marca uma bobeira, é assim, ó. Pim! E a gente tá lá já se imaginando no meu próprio velório. Será que as pessoas vão chorar? Ou eu fico imaginando, quando eu morrer, como que vai ser, meu Deus, meus filhos, como que eles vão ficar? E a gente gasta um tempão da nossa vida pensando nessas coisas. E é tão ruim porque a gente perde o principal, que é a própria vida. A gente perde de gastar, de ocupar o nosso tempo com a vida, que é tão valiosa, com medo das coisas imaginativas da nossa cabeça. Então, a ansiedade, ela é safada, ela é astuta, tá? E a gente precisa colocar ela no lugar dela. Alexandra, preciso saber se essa live vai ficar salva. Eu acho que sim, Alexandra, tá? Eu acho que sim. Eu não sei te dizer exatamente porque tem um pessoal que administra as minhas redes, então assim, que cuida às vezes dessa parte de lives aí, mas eu acredito que vai, tá? Mas fiquem aqui comigo que eu gosto de conversar com vocês, tá? Então vamos lá. Vamos construir a caixinha de ferramenta de vocês. Se o medo vem, por exemplo, se o medo vem por causa do medo de dirigir, qual vai ser a estratégia que eu vou usar nessa situação? Se o medo vem por causa do medo das doenças, qual vai ser a estratégia que eu vou usar quando aquele bonequinho, o Ansiosvaldo, quiser tormentar minha cabeça? Qual vai ser? Vai ser meditação? Vai ser algum tipo de respiração? O que eu vou fazer? Eu vou ligar uma música tranquila dentro do carro que me deixa mais alegre? Tudo isso são armas. Armas que a gente precisa usar na hora certa para não paralisar a nossa vida.
A única coisa que eu não posso fazer quando o medo de dirigir me pegar é abandonar o carro, sair dele e abandonar. Não, chega, não vou, não consigo, vou passar mal, vou ter um piripaque. Calma, senta, respira e vai buscar no teu banco de dados quais são as ferramentas. Quais são as ferramentas? Eu vou respirar profundamente, eu vou ligar uma música. Cada pessoa vai ter uma estratégia. Eu vou ficar me imaginando dirigindo num lugar. Eu preciso ativar a minha mente. Veja que o Ansiosvaldo, nosso bonequinho, ele tá ativando o medo e o perigo na tua cabeça. Você precisa ativar de uma maneira mais forte que o bonequinho tá ativando. Você precisa ativar de uma maneira mais forte a realidade. Que eu consigo dirigir, que tá tudo ok, eu consigo chegar até aquele lugar, eu não preciso me desesperar, as pessoas naturalmente dirigem, eu também posso me submeter a isso, esse momento pode ser gostoso, pode ser fluido, eu posso chegar naquele lugar tranquila. A gente precisa utilizar. Quais são as suas técnicas que você gosta de utilizar? Não tem uma única regra. A única questão aqui é que algo precisa ser feito. Você só não pode ser vencido pelo medo que o bonequinho da ansiedade produz em você. Porque toda vez que ele vence, ele cresce. Toda vez que ele vence, ele acha que ele está por cima de você. E aí quando ele vai crescendo e ele acha que ele já está por cima de nós, que ele está contando vantagem, é chato sair, é difícil sair desse lugar. É o cativeiro que a gente chama. Então a gente precisa pensar. Se o medo de sair de casa apareceu, vamos lá, outro medo. Se o medo de sair de casa apareceu, quais são as ferramentas que eu vou usar para combater esse medo de sair de casa? De repente eu tenho que sair de casa e de repente deu um pânico na minha cabeça. O que vai acontecer? A primeira coisa, gente, é reconhecer que é um desafio real. Eu me sinto desafiada. Eu me sinto amedrontada. Ok, eu reconheço. Mas é possível superar isso com as estratégias certas. Então, o que eu vou fazer se esse medo de sair de casa, o medo de andar no elevador, o medo de ir na igreja, o medo de ir no shopping, se ele aparece, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma técnica de respiração, talvez? Usar aí alguma técnica de relaxamento para desativar lá minha amígdala cerebral, lembra? Quando o medo grita, a amígdala começa a pulsar e a gente vai entrando no ciclo do medo. Então eu tenho que desacionar minha amígdala. Como que eu posso desacionar minha amígdala? Posso fazer uma respiração? Posso. A respiração já vai mandar informação para minha amígdala. Eu posso fazer uma meditação? Posso. Eu posso, quem sabe, fazer uma visualização positiva. Se a ansiedade ocupa minha imaginação para pensar coisas ruins, será que eu não posso usar minha imaginação para pensar coisas boas? Será que não seria legal? Coisas reais, a realidade, né? Eu me imagino eu saindo de casa, tendo uma experiência legal, positiva sobre essa saída. Eu posso me imaginar feliz caminhando na rua. Eu posso usar minha imaginação para me sentir livre. Eu tenho um monte de paciente que me diz assim, ó, Bruna, quando eu lembro de mim, antes eu era tão corajosa, eu andava na rua livre, leve, solta, eu não tinha medo de nada. Agora eu tenho medo de tudo. Então vamos usar a imaginação de como você era, porque aquela pessoa é você. Essa pessoa assustada não é mais você, lembra? Talvez você se apegou no seu medo, mas essa pessoa não é você. Você não é a sua ansiedade. Você não é o seu medo. Então, use a tua imaginação para se lembrar. Você passeando, como era bom, eu posso voltar nesse lugar, porque essa pessoa de fato sou eu. Então, se imagina, a gente chama isso de visualização positiva.
Se visualiza positivamente nesse lugar? Será que quando o medo vem, eu consigo utilizar um questionamento? Será que eu posso desafiar esse pensamento negativo? Será que eu posso pensar nele, meu Deus, por que toda vez tu tem que aparecer? Por que eu tenho que paralisar aqui? Por que eu tenho que ficar assustada? Por que eu tenho que validar você? Será que nessa hora eu consigo questionar meu pensamento? É uma ferramenta, questionar o meu pensamento. Pergunta para você mesma, será que esse pensamento é realmente verdadeiro? Ou será que é só um produto desse bonequinho da ansiedade? Será que ele só está criando aqui uma imaginação? Isso é uma estratégia. Você começa a procurar evidências que contradizem esse pensamento. Olha só, eu tô aqui dentro do shopping, começou a fobia dentro do shopping. Vamos dar um exemplo. Tá lá no shopping, começou a ficar ansiosa, questiona o pensamento. Por que eu tenho que ter uma crise dentro do shopping? Será que de fato eu não consigo respirar? Todo mundo aqui ao meu redor tá respirando. Será que eu também não posso respirar? Será que eu posso passear como todo mundo tá passeando? Questiona, valida a realidade. Eu não tô nem pedindo para vocês serem só positivos. Não, mas é ser realista. A realidade. Dá para dar conta disso. Então, a gente precisa pensar quais as estratégias a gente vai trabalhar. A gente precisa de ação. A gente precisa de atitude. Tá com medo da entrevista do emprego? Qual estratégia que eu vou usar? Se eu tô com medo da entrevista do meu emprego. Quais são as estratégias? A respiração? Qual vai ser a ação? Eu não quero que vocês fiquem pensando só positivo, tá? Lembra do bonequinho, o Ansiosvaldo vai querer te aprisionar lá. Não cai lá. Você não é seu medo. Não é o seu medo, você não é a sua ansiedade. Você precisa separar as coisas, dar nomes e começar a trazer o seu próprio eu de volta para a realidade. Então, gente, anotem essas estratégias, tá? Anota essas estratégias e comecem a construir a própria caixinha de ferramenta de vocês, tá? Baseada em ação. Essas ações, elas vão fortalecendo, elas vão causando motivação, elas vão trazendo confiança. Isso diminui muito a ansiedade, porque isso faz você provar para o seu próprio cérebro que existe saída. Por isso precisa de uma prática para você, que precisa colocar em prática que você é mais forte do que a ansiedade. Então precisa agir. Não adianta só ficar pensando positivo, mentalizando positividade. Isso ajuda? Ajuda. Mas não vai produzir o efeito que você precisa. É a ação que muda. A sua ação vai inclusive mudar as suas conexões neurais. Vai mudar o seu cérebro. Então precisa criar uma caixinha de ferramenta. A gente não estava no segundo ponto. A gente não falou sobre anotar as emoções e os pensamentos? Agora anota qual é a tua caixinha de ferramenta na hora que a ansiedade bate. Bruna, eu não tenho nenhuma ferramenta. Tu vai passear no final dessa live, tu vai passear pelo meu Instagram. Vai passear, vai rodar, vai lá me stalkear. Vai ter muita ferramenta para você. Vai ter muita ferramenta para você utilizar na hora da ansiedade, para trazer a sua mente de volta para a realidade, para sair desse ciclo desesperado de medo. Então, vai passear lá e depois vai entrar lá no meu perfil, vai entrar no link da minha bio e vai se cadastrar para a jornada, que vão ser 3 dias de imersão com Mamacita. Certo? Precisamos mostrar para o cérebro que existe saída. Eu sei que a mente de vocês está dizendo que não tem saída. Bruna, meu caso é um caso perdido. Não tem mais o que fazer. Gente, isso é conversa para boi dormir.
Isso é erro de pensamento, distorção cognitiva, distorção da realidade. Se o seu problema é ansiedade, saiba que tem saída sim. E você está no lugar certo para ser tratada, tá? O Liberte-se, a jornada do Liberte-se, esses 3 dias de imersão é gratuito. É só se cadastrar, tá? Olha que legal, a Lila colocou aqui, ó. Lilia, minha ferramenta é a caminhada. Não como mais açúcar, nem glúten, nem cafeína. Lilian, tu sabe que eu fiz isso também. O glúten ainda não tô. A cafeína também não faço uso. O açúcar mudou a minha vida. Gente, uma vida sem açúcar é uma vida maravilhosa. O corpo se modifica completamente. E atividade física. É transformador. É transformador. Faz um exame, gente. Às vezes a gente tá sofrendo de ansiedade, de desespero. E aí quando a pessoa faz um exame de sangue, as taxas dela estão assim, ó. Um caos. Sem vitamina B, vitamina D, tá sem zinco, tá sem magnésio, tá com tá tudo errado. Cara, vai cuidar da saúde. Vai mexer esse corpinho. Isso é comprovado cientificamente que muda a nossa psique, diminui drasticamente os níveis de ansiedade. Isso é comprovado. Então, não adianta querer um remédio para ansiedade se tu come mal, tu dorme mal, tu não se exercita, tu não tem um momento de oração, um momento de ouvir coisas produtivas. Não tem fórmula mágica, certo? Então, esse é o jeito da gente construir a nossa autoconfiança. Último ponto, nosso quarto e último ponto. É o nosso plano de vitória, tá? Então, veja. Aqui, gente, a gente já se desvinculou desse medo. A gente já deu um nome e uma forma para ele. Depois a gente conheceu quais emoções, pensamentos, atitudes negativas que ele tá causando. Nós preparamos os nossos instrumentos de ação, que são as estratégias que a gente vai precisar usar contra a ansiedade, pra gente paralisar ela, tá? Pra abafar ela. E eu já digo de antemão aqui pra vocês. Toda técnica de ansiedade é bom que vocês pratiquem quando não estiverem ansiosas. Toda técnica de ansiedade é importante que seja praticada quando a pessoa não tá com ansiedade. Porque aí quando isso vai trazer confiança, a gente se sente mais confiante. Então, quando eu precisar executar na hora que eu tô ansiosa, eu tô segura com a técnica, porque eu treinei ela quando eu tava bem. Então, eu sei exatamente como que ela funciona, como manejar essas técnicas, tá? Então, você vai ficar confiante. E agora, nesse quarto ponto, que é o nosso plano de vitória, são as estratégias que a gente vai usar para evitar a recaída. O que que a gente vai fazer para a gente se manter bem, mesmo que as situações ao nosso redor estejam mais difíceis? Como que eu vou fazer? Se o medo me atacar, qual vai ser a minha estratégia? Escreve. Se o medo atacar, escreve o que que você vai fazer. Eu vou fazer tal coisa. A gente precisa construir vários planos, vários pequenos planos. Eu tava me lembrando agora de uma amiga minha que há pouco tempo ela foi ter um bebezinho. Ela estava grávida e ela optou pelo parto normal. E uma das estratégias que ela usou para permanecer no parto normal, porque é uma escolha, né, gente? Parir um filho em parto normal é uma escolha. E uma das estratégias que ela usou para ela permanecer nessa decisão de ter o bebê no parto normal, ela combinou assim com o marido dela. Ela disse assim, ó: amor, mesmo que eu peça para ir para cesariana, tu vai me dizer assim, ó: amor, você optou pelo parto normal e a gente vai permanecer nele porque você quis assim.
Ela combinou com ele. Se eu pedir para ir para cesariana, tu vai me falar. A gente vai permanecer no parto normal porque você escolheu o parto normal. Aí ela combinou assim com ele. Tu vai me responder isso. Se eu te pedir 3 vezes, a cesariana, aí tu pode solicitar cesariana. Mas só se eu te pedir 3 vezes. Antes das 3 vezes, na primeira vez, tu vai repetir isso pra mim. Na segunda, tu vai repetir. Depois da terceira vez, tu pode solicitar cesariana. E aí ela foi pro parto dela. E aí depois eles me contaram que no trajeto do parto, na ida pro hospital, ela pediu a primeira vez. Quando tava indo já com as contrações, ela pediu a primeira vez e ele respondeu bem como eles combinaram. Ele disse, amor, tu me pediu pra ficar nesse parto normal, foi uma escolha sua. E aí depois de um tempo, essa foi a primeira vez. Aí depois de um tempo, quando as contrações aumentaram, ela pediu de novo. E aí ele deu a mesma resposta. A gente vai ficar firme porque tu quis parto normal, tu não quis a cesariana. Mas ele avisou ela, na segunda vez ele avisou. Se tu me pedir mais uma vez, a gente vai pra cesariana e aí não vai ter mais como voltar atrás. Tu vai ter que levar, tu vai ter esse bebê de cesariana, que era o que tu não queria. E aí, gente, poucos minutos depois da segunda vez que ela pediu, a bebezinha dela nasceu e nasceu de parto normal, né? Nasceu de parto natural. Mas sabe o que eu achei legal? Por que eu pensei em compartilhar com vocês essa história? Por quê? Porque essa minha amiga, ela criou um plano. Ela criou um plano para quando aquele momento chegasse, aquele momento de ansiedade, aquele momento de medo, aquele momento de dor extrema, que era a hora de um parto, ela tinha um plano de como sair daquela situação. É o que eu tô querendo oferecer aqui para vocês. A gente precisa fazer a mesma coisa. Talvez você precisa compartilhar o seu plano com alguém. Talvez você precisa dizer aí na sua casa para alguém, olha, se eu te pedir para ir embora porque eu tô com medo, segura na minha mão e diz, vai dar tudo certo, eu tô aqui contigo. Talvez você precisa compartilhar seu plano, suas estratégias com outra pessoa. É a tua realidade que tá em jogo, pensa nas tuas estratégias. Qual é o plano que você vai ter quando o medo bater? Quando esse pensamento negativo chegar, qual vai ser o plano que você tem? Quais vão ser as ferramentas que você vai querer usar para que esse medo não te domine? Ou para que você tolere ele mais tempo? A minha amiga criou um plano. Ela disse para o marido dela, segura a onda, não me deixa fazer isso. Por mais que eu peça. Qual é o seu plano? Se a ansiedade, se o medo bater, qual vai ser a estratégia que você vai utilizar para protelar isso, para segurar essa onda e não fugir da ansiedade? Porque se vocês deixarem, o medo vai sempre colocar vocês em cima de uma cama. Ele vai colocar vocês sempre quietinhos dentro do quartinho de vocês. Não fala para ninguém, não. Fica quietinho aqui. Não compartilha, essa é a tua realidade, aceita que dói menos. Não é verdade. Então a gente precisa criar estratégias. Não deixa a ansiedade te consumir dia após dia. Não deixa a vida te levar só para qualquer lugar, assim, tipo, vamos ver o que vai dar. Toma as rédeas. Toma as rédeas. Organiza suas emoções. Isso demanda tempo, dá trabalho, mas é a sua vida. Isso é por você. É a sua realidade que está em jogo. Então, gente, a jornada do Liberte tá chegando aqui para justamente ajudar vocês nisso. E depois, quem tiver interesse de entrar no programa do Liberte, também vai ser muito bem-vindo. Mas a ideia aqui é ativar a mente de vocês para ação. Para ação. Precisa agir. A única maneira de vocês abafarem a ansiedade é agindo, é se comportando, é criando ferramentas que vai levar vocês para esse lugar de transformação.
Nosso cérebro é uma máquina poderosa. Se o seu cérebro está gastando um monte de tempo para pensar um monte de coisas ruins, usa ele para pensar um monte de coisa legal, para pensar um monte de coisa realista, para trazer a mente de volta para o agora. Então é comportamento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Se toda vez que o medo vier trazer uma emoção e vocês obedecerem, mais presos vocês vão ficando nesse lugar. Quanto mais vocês se comportarem diferente do que a ansiedade está mandando, mais vocês abafam ela. Lembrem que a ansiedade é uma distorção cognitiva. Ela é uma alteração da realidade, ela é uma mentira. São pensamentos mentirosos. Muitas vezes eles estão baseados nas dores de vocês lá de trás. Lá de trás. Medo da noite, medo noturno. Por que o medo noturno aparece? Quais são as crenças que você tem a respeito da noite? O que a noite gera? O que já aconteceu na minha vida que não foi legal, que foi no período da noite? Quais são as experiências que eu vivi durante a noite que foram ruins? Quais são os traumas? A gente precisa pensar. Sempre que tiver uma ansiedade, que tiver um medo, que tiver uma angústia, tá baseado com aquilo que a gente acredita. E tudo aquilo que a gente acredita tá baseado com a nossa história de vida, com as nossas experiências. Então, a gente precisa entrar em contato com as nossas experiências, com a nossa realidade, certo? Estamos combinados? Passamos aqui 4 pontos, a gente tá com esse projeto redondo. Todo mundo entendeu os 4 pontos? Alguém anotou aí os 4 pontos para compartilhar aqui nos comentários? Alguém aqui anotou? Desvincule o medo de quem você é, tá? Eu sempre gosto de estar aqui com vocês, eu adoro esses momentos. Eu gosto muito de compartilhar, de trazer esperança, de trazer vida, de trazer possibilidades de uma mudança de vida. Mas olha, colocar isso em prática agora é responsabilidade de vocês. Eu posso passar 2 horas aqui falando sobre estratégias de ansiedade, para livrar vocês da ansiedade. Mas executar a ação é uma responsabilidade de vocês, que só depende de vocês. Mudem o comportamento. Muda o comportamento agora de noite? Muda. Escolhe alguma coisa para tu fazer diferente. Amanhã, quando o dia começar, escolhe um comportamento para tu começar o teu dia diferente, o teu cérebro criar novas conexões. Certo? Olha que legal, Natália. Me senti agora leve por escrever uma folha. Não é bom? Tá desgrudando essa negatividade, tá desgrudando esse pessimismo, essa catastrofização. E é isso que é muito legal. É isso que a gente vai tirando as máscaras da ansiedade. Ela é muito mascarada, ela é muito mentirosa, ela é uma safada nível hard. E eu quero ajudar vocês a sair desse medo, tá bom? Eu espero que essa live tenham ajudado. Compartilhem com pessoas, convidem pessoas para participar da nossa jornada Liberte-se da Ansiedade. Jornada Liberte-se da Ansiedade. E lá a gente vai conversar muito mais, eu vou trazer muito mais conteúdo, muito mais informação que de fato transforma. É gratuito, só precisa se cadastrar, então façam isso. Olha, nós somos aqui agora 78 pessoas. Se cada uma de vocês mandar para pelo menos uma amiga que sofra de ansiedade, talvez a gente já esteja aí mudando a realidade de alguém que está em sofrimento, certo? Então, vamos se livrar dessa ansiedade safada. É possível. Contem comigo, criem boas expectativas, criem esperança, gerem fé, porque é possível, eu sou prova disso. Eu agradeço demais o carinho, a audiência de vocês. Eu vou falar aqui com o pessoal para ver a possibilidade de deixar a live salva, porque ela foi poderosa, né? Mas tirem print aqui, de mim e compartilhem nas redes, me marquem e convidem outras pessoas para também me seguirem, para receber desse material. Tirem uma foto de mim, bem bonita, vai, um print. Foi? Eu saí bem linda.
Beijão no coração, que Deus abençoe, que seja uma noite tranquila, leve, de um sono reparador e que amanhã vocês acordem cheios de energias, motivados para alterar os comportamentos. Beijo, beijo, beijo. I love you so much. Tchau!